E fala aí, cambada. Bom, hoje eu vim falar aqui sobre a aposentadoria de Scott Calton. Bom, primeiramente, quem é Scott? Scott Calton é o criador de uma franquia bem famosa aí em jogos de terrores, que o nome dessa franquia é Five Nights at Freddy's, contando com ao todo 8 jogos. O nono vai ser lançado esse ano, que no caso é o FNAF Secret Breach. Tem algumas reações minhas aos 3 trailers que já saiu do jogo aí no canal. Dá uma olhadinha, talvez você goste. Mas enfim, esse não é o ex da questão. Há uma semana atrás houve o cancelamento de Scott Calton. Eu vou dar uma resumida bem aqui no assunto. Então, esse cancelamento houve porque o pessoal conseguiu umas provas de que o Scott estava dando dinheiro para político. Mas não era aqueles político bom mesmo, não, era aqueles político ruinzaço que a galera não gostava. E no meio tava um nome bem famoso que vocês devem conhecer, Donald Trump, que é acusado de um monte de merda e bosta aí, mas esse não é a questão que eu vou falar aqui. Bom, tiraram o print das quantias que o Scott estava dando para esse político. Aí lá deu ruim porque eles tiraram e tava cancelando o Scott porque ele tava dando dinheiro para político ruim, que não presta. E já faz muito tempo que ele doou esse dinheiro para político. Só que naquela época ele doou esse dinheiro porque ele pensava que era o certo a se fazer, que ele era o melhor a ser eleito naquela época. Por isso que ele doou o dinheiro e votou nele. Ele disse quando ele foi se esclarecer, o pessoal, ele disse que estava exercendo o seu direito de cidadão, que é votar num político que ele acha melhor. Só que é um político que todo mundo acusa de merda e bosta, que o Donald Trump faz. E mesmo assim, muitos canais que falaram desse assunto reclamaram não reclamaram não, deram a opinião deles de que, porra, pra que tá doando dinheiro pra político? Porque político já tem dinheiro pra cacete. Pra que ficar doando dinheiro pra político? Não faz o menor sentido. Então o cara tava doando dinheiro pra político e quase ninguém, quase todo mundo achou isso errado. Também tem um lado de que estavam defendendo o Scott, mas a grande maioria achou isso bem errado, porque, porra, doar dinheiro pra político, como o Corey já falou, ele disse que político já tem dinheiro pra cacete, é a mesma coisa que eu tô falando aqui. E pra que ficar doando dinheiro pra político? Doava pra quem realmente precisa, tá ligado? Pra essas, entre aspas, organizações que estão ajudando a Amazônia, tipo as ONGs mesmo. O Corey mesmo já disse que teve um tempo aí que ele doou uma quantia do canal dele para as ONGs lá, porque tava faltando galão de, de ar, de oxigênio. Aí ele foi e doou para lá, para as ONGs, para ajudar com oxigênio que tava acabando lá na Amazônia, para ajudar o pessoal de lá. E o Scott poderia fazer isso, e o Scott, eu acho que ele já fez. Provavelmente ele já deve ter doado alguma quantia pra gente que é gente boa, né? Ele já doou quantia também pra político que é gente boa. Mas o Scott se esclareceu, falou que não ia pedir desculpa por isso, porque, como eu já falei, ele disse que estava exercendo o dever dele de cidadão. E passou-se mais dias e a merda não acabou. O pessoal continuava reclamando, cancelando o cara. E aconteceu que nós, fãs de FNAF, achamos assim meio não, muito triste. Que foi a aposentadoria do Scott. Há uns dias atrás o Scott, ele jogou uma imagem lá no site dele, scottgames.com. Ele lançou uma imagem lá de uma fanart de uma criança de 8 anos. Eu vou dar uma resumida aqui no textão que ele mandou. Que basicamente ele falou que ele
tava há muito tempo fazendo jogos e agora que ele veio perceber que ele tava com 40 anos e tinha 6 filhos. Scott, pai de família. E ele tinha saudade de fazer jogos para os filhos dele, fazer jogos por diversão e RPGs também, mesmo que ele não sabia muito como funcionavam essas coisas. E ele falou que vai se aposentar de FNAF. FNAF não vai acabar. Ele vai se aposentar, vai dar um descanso e vai continuar com a família dele. E ele vai dar a franquia de FNAF para uma pessoa gente boa, para uma pessoa de confiança dele. Uma pessoa de confiança, que ele vai escolher uma pessoa de confiança que ele confia muito e vai entregar a franquia que ele tanto ama. E nós também amamos FNAF, como eu já disse, para uma pessoa de confiança. Essa decisão foi boa? Olha, na minha opinião, foi boa sim. Porque o cara já estava sendo cancelado para tudo quanto é canto e isso já era mais que provável que ia acontecer. O cara ia se aposentar de FNAF e ele não estaria errado. A franquia dele e os jogos são dele, ele faz o que quiser. Se ele quiser apagar, ele apaga. Se ele quiser jogar fora, ele joga. Se ele quiser largar, ele larga, cara. Então, teve gente que ficou reclamando, teve gente que ficou em pé torto lá, falando que, porra, pra quê, cara? Pra quê? Não tem necessidade de ter largado os jogos aí, man. Por que você fez isso? E teve gente que... Teve gente não, quase todo mundo queria que ele não largasse a franquia. Continuasse com a franquia, mas só se redimisse. Falasse, ó, pessoal, eu errei e tal. Foi um erro meu, mas não foi isso que aconteceu. O Scott se aposentou. E daí tem gente que tá dizendo que ele abandonou a franquia. Não, ele não abandonou. Ele quer continuar como dono. E vai estar administrando todas as decisões dos jogos. Pro cara que ele vai entregar o jogo, o que a gente quer é que essa pessoa seja gente boa e cuide da franquia e torne ela melhor do que ela é. E o ex da questão é, FNAF Secret Breach foi cancelado? E não foi. FNAF Secret Breach vai sair porque o Scott, ele tem um contrato com a Steam para entregar esse jogo de alguma maneira ou de outra. Se ele quiser desistir, não quiser mais entregar o jogo, ele vai ter que pagar uma multa. Scott empresário. Scott Calton Impostos. mas enfim. A Fazbear Fanverse é uma situação também meio assim complicada de se falar. Então eu vou deixar isso para outro vídeo. Mas, enfim, né? Foi a mesma coisa. Teve gente que saiu fora. Teve gente que continuou, ficou de boa lá. Mas como eu já falei, isso é assunto para outro vídeo. Vou explicar mais detalhadamente em outro vídeo. E assim, o que a gente quer mesmo que aconteça, é que o Scott continue ali administrando o jogo, todas as decisões, que não deixe o jogo se tornar uma merda. Que nem outras coisas aconteceram aí. O criador do jogo sai fora, entrega para uma empresa. E muitas vezes não dá certo, porque a empresa pode ser uma bosta e deixar o jogo merda. Sendo que o jogo, no começo que o criador tava dentro, era bom. E o criador saiu fora, o jogo ficou uma bosta. E não é isso que a gente quer. A gente quer ao contrário. O criador tá fora e o jogo tá se tornando uma coisa melhor do que ele é. Sem contar que depois de FNAF Secret Breach, os caras já tem que pensar numa continuação. Tá ligado? A gente tem que pensar na continuação, os caras lá. Então aí já é outro negócio, né? Outro assunto complicado também. E como eu já falei, todo mundo que fez vídeo sobre esse assunto tá querendo que o jogo caia em mãos boas. Em que a tal empresa ou pessoa faça o jogo melhor do que ele é. Não torne o jogo uma bosta. Mas, enfim, na minha opinião, eu acho que o que o Scott fez foi certo, sim. Ele, depois de tudo que estava acontecendo, sair um pouco de FNAF, um pouco não, sair mesmo de FNAF, deixar um pouco pra lá, ficar com a família, ir pra uma praia, pra uma ilhazinha isolada, ficar com a família lá, sentar na cadeira e olhar pro céu. É assim só. Mas, enfim,
esse foi o vídeo. Eu vou ficando por aqui. Valeu, falou. E thank you, Scott. Thank you.